O Produto Interno Bruto cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. As projeções para o ano que vem melhorando desde março, principalmente pelos resultados do setor de serviços. O resultado positivo no primeiro trimestre deste ano foi puxado principalmente pelo setor de serviços e o aumento no consumo das famílias, com destaque para transporte, comércio e atividades imobiliárias. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e o principal indicador usado para medir a evolução da economia. As estatísticas apresentadas nesta quinta-feira pelo IBGE superaram as expectativas da equipe econômica, que projetava um crescimento de 0,8%. Essa é a terceira vez consecutiva que a economia brasileira alcança resultado trimestral positivo. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, o crescimento foi de 1,7%. Entre os grandes setores, houve queda na agropecuária, com menos 0,9%, e certa estabilidade na indústria, com alta de 0,1%. Nós estamos esperando uma safra recorde de grãos, que já foi sinalizado tanto pela Conab quanto pelo próprio IBGE, e isso vai reverter esses números do PIB agropecuário e botar mais um reforço no crescimento do PIB. Segundo o governo, os resultados mostram a continuidade da recuperação da atividade econômica, mesmo com os impactos da pandemia de Covid-19 e do conflito do leste europeu. A retomada em bens de capital, emprego e serviços, tá? Ela está rápida e vencendo não só a pandemia, mas os efeitos nefastos também da recessão de 2014 a 2016. Quem vai explicar esses números para a gente é o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, essa questão do PIB foi bem interessante porque havia uma expectativa de qual seria o resultado do primeiro trimestre. Nós temos uma arte sobre isso? Temos sim. Esse 1%, professor, pode ser considerado positivo? A gente escutar, cresceu 1%, é bom isso? Com certeza, porque só o fato da economia estar em movimento já demonstra que estão sendo gerados empregos, a economia está contratando, então foi isso que aconteceu. Havia uma expectativa entre os economistas que esse ano seria um ano de recessão. Como o ano passado houve uma inflação um pouco mais alta, então imaginava-se que esse ano seria um ano de combate à inflação. Só que acabou acontecendo a invasão da Ucrânia pela Rússia e isso disparou os preços do barril do petróleo e esse combate à inflação acabou sendo inviabilizado. O Banco Central tem continuado a aumentar as taxas de juros, mas ainda não temos assim resultados muito consolidados do combate à inflação. Por outro lado, do ponto de vista do emprego, né, do emprego e do crescimento do PIB, os resultados têm sido positivos. Até março, por exemplo, no primeiro trimestre, foram gerados mais de 600 mil empregos e agora nós temos esse resultado de crescimento de 1%, que parece pouco, mas se a gente for considerar em relação ao ano passado, como já foi mencionado, é 1,7% de crescimento. E se a gente for considerar, Juliano, o acumulado nos últimos 12 meses, nós temos um crescimento, então, de 4,7%. Ou seja, até dezembro do ano passado, nós fechamos com 4,6%. E agora, então, subiu para 4,7%. A que se deve, professor, esse crescimento? Então, o setor que... Agora chegou a arte. Chegou a arte. O setor que puxou o crescimento agora do último trimestre, e eu diria até, se me permite, de 2021, foi o setor de serviços. O ano de 2020, como a gente pode ver, foi um ano muito difícil. Nós tivemos a Covid e o setor de serviços foi o setor mais atingido, mais castigado. Já em compensação, o setor agrícola, ele realmente foi muito bem. Aumento das exportações, aumento da colheita, de praticamente todos os cereais. Já em 2021, o que nós tivemos? E por isso que aparece aquele item em vermelho, 0,2. Tivemos a crise hídrica. E a crise hídrica castigou, em particular, o setor agrícola, mas, por outro lado, o setor de serviços que se recuperou ao longo de 2021 compensou a perda no setor agrícola, que é o que nós estamos vendo agora. Ou seja, nós passamos aquela etapa da crise hídrica e a economia ela está num ciclo claramente crescente. Então, a tendência para os próximos trimestres, em princípio, é continuar esse crescimento. Perfeito. Professor, muito obrigado.